Vamos desvendar hoje um quebra-cabeça que, olha, todo mundo conhece bem: a procrastinação. Mas, já vou adiantando, a ideia não é tratar isso como uma falha de caráter ou preguiça. Pelo contrário, a gente vai encarar isso como um enigma fascinante da nossa biologia, mergulhando na ciência por trás do porquê a gente adia as coisas. Essa cena é um clássico, né? Aquele momento em que tem uma tarefa super importante para fazer, mas do nada, qualquer outra coisa no mundo parece muito mais interessante. Pois é, isso não acontece por acaso. Na verdade, esse é o ponto de partida perfeito para a gente entender uma verdadeira batalha que acontece dentro do nosso cérebro. E aqui está a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. É para esquecer a culpa, esquecer a ideia de preguiça. O que está em jogo, na verdade, é um conflito interno, biológico e super normal. Entender isso já é o primeiro grande passo para a gente virar esse jogo. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. O primeiro passo aqui é entender direitinho quem são os lados que estão brigando nesse cabo de guerra interno que acaba nos fazendo adiar as tarefas. A raiz da procrastinação está exatamente aí, nesse conflito. De um lado, a gente tem um sistema que quer satisfação agora, para já. Do outro, tem uma parte mais evoluída, que planeja o futuro. É o famoso embate entre o eu quero agora e o eu preciso fazer para colher os frutos depois. Agora vamos focar no lado, digamos, mais impulsivo e muitas vezes mais poderoso dessa batalha. Aquela atração quase irresistível pelas recompensas que chegam na hora. E o grande protagonista dessa história é a dopamina. Pensa nela como se fosse a moeda de troca do cérebro. Toda vez que a gente faz algo rápido e que dá prazer, tipo checar uma notificação no celular ou comer um chocolate, o cérebro ganha uma pequena dose de dopamina. E isso ensina ele a querer repetir esse comportamento sempre. E aqui a gente vê o conflito na prática. De um lado, tem o sistema límbico, que é o nosso cérebro mais primitivo, gritando por dopamina agora mesmo. Do outro, está o córtex pré-frontal, a parte mais racional, tentando manter a gente no caminho das metas de longo prazo. O problema é que, na maioria das vezes, o grito mais alto é o que vence. Mas olha, não é só a busca por dopamina que está em jogo. Tem um outro personagem nessa história. Um personagem bem antigo e poderoso, que entra em cena principalmente quando a tarefa parece grande ou intimidadora demais. Quero apresentar para vocês a amígdala. Ela é basicamente o sistema de alarme do nosso cérebro, feita para nos proteger de perigos. Só que tem um detalhe: ela não sabe diferenciar a ameaça de um leão da ameaça de uma planilha de Excel complicada ou de uma folha em branco. Para a amígdala, um desafio que parece grande é um perigo real. Então, o processo é até bem simples de entender. A gente se depara com uma tarefa que parece um monstro. A amígdala, na hora, soa o alarme. Isso dispara uma resposta de estresse no corpo, e a solução mais fácil e instintiva que o cérebro encontra é fugir. Ou seja, evitar a tarefa e ir fazer qualquer outra coisa. Agora, a parte mais curiosa disso tudo é como essa fuga vira um hábito. Não é uma coisa isolada que acontece uma vez só. É um ciclo que vai se fortalecendo sozinho. Vamos entender como isso funciona. Tudo começa com aquele sentimento negativo, sabe? A tarefa parece difícil, chata, estressante. A amígdala interpreta essa negatividade toda como uma ameaça e já entra em modo de alerta total. No exato momento em que a gente decide deixar a tarefa para depois e abre uma rede social, por exemplo, o que se sente é um alívio imediato. A ameaça foi embora e aquela ansiedade diminui na hora. E aqui está o pulo do gato. Esse alívio não é só um sentimento, é pura química. O cérebro recebe uma pequena recompensa de dopamina por ter resolvido o problema da ansiedade. E com isso, ele aprende uma lição bem perigosa. Evitar tarefas difíceis gera prazer. Pronto, o ciclo se fechou e ficou ainda mais forte para a próxima vez. Beleza, já entendemos o problema, a batalha interna, os neurotransmissores, o ciclo vicioso. A ótima notícia é que quando a gente entende como a fiação funciona, a gente pode começar a hackear o sistema. Então vamos sair da explicação e ir para a solução. A questão não é ter mais força de vontade. É sobre usar a inteligência a nosso favor. É usar o próprio conhecimento sobre o cérebro contra os impulsos dele. Ou melhor, a favor da parte mais racional dele. Se liga nessas duas estratégias poderosíssimas que são baseadas em tudo isso. Para acalmar a amígdala, a gente pega aquela tarefa gigante e assustadora e quebra ela em pedaços tão pequenos que chegam a ser ridículos, tipo abrir o arquivo.
E para dar uma força para o córtex pré-frontal, o segredo é ser super específico. Em vez de pensar, vou escrever o relatório, a gente define, às 2 da tarde, na minha mesa, vou escrever o primeiro parágrafo por 15 minutos. E claro, tem mais ferramentas. Definir metas claras dá ao cérebro do futuro um norte, um objetivo para seguir. Gerenciar o estresse, com coisas como exercício ou meditação, diminui o poder de fogo da amígdala. E talvez o mais importante, ser mais gentil quando a procrastinação acontece. Isso quebra o ciclo de culpa e ansiedade e torna muito mais fácil tentar de novo. E a gente encerra com essa reflexão. A mudança de verdade não vem de uma grande revolução, mas do primeiro passinho, por menor que ele seja. Sabendo agora que procrastinar é uma resposta a uma ameaça que o cérebro percebe, qual é a menor ação possível, a menos ameaçadora de todas, que se pode tomar agora mesmo para começar a reescrever esse roteiro neural? A resposta para isso pode ser o começo de uma baita mudança.